Muito bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Dá um minutinho para o pessoal chegar. Quero te pedir que à medida que você for chegando, vai dando um joinha lá, vai clicando, né? Ou então dando um alô para a turma aí. Saudade demais, irmãos, de estarmos juntos, né? Temos uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal autorizando, né, autorizando as igrejas a voltarem a um funcionamento parcial, com os devidos cuidados. Em Belo Horizonte temos uma decisão contrária do prefeito de Belo Horizonte, determinando, né, o fechamento das igrejas. O que eu quero dizer para os irmãos é que a igreja não é regida nem pelo Supremo Tribunal Federal e nem pela Prefeitura de Belo Horizonte. A Constituição garante legislação e vida própria das igrejas. Então, nós temos garantido o direito indissolúvel de funcionamento, né, da forma como o nosso regimento determina, né? E o nosso regimento maior é a Santa Palavra de Deus. Por causa dessa liberdade que temos e dessa determinação, essa autodeterminação que a igreja tem, a igreja ao longo dos séculos ela tem sido perseguida, tem sido martirizada e tem sido oprimida. Nós vamos ver ao longo da história esses fatos ocorrerem. Não obstante, irmãos, a nossa liberdade, nós temos aprendido que a nossa liberdade ela é limitada pelo amor. E nesse momento, nós suprimimos a nossa liberdade em função do amor. E o amor que gera responsabilidade, prudência e nos obriga a participarmos efetivamente do combate a essa pandemia, ao vírus. Então, por essa razão, nossa igreja, em cooperação com as autoridades sanitárias, nossa igreja então está com as portas do templo fechadas. Mas entenda, sua casa é uma congregação. Então a igreja não está fechada, a igreja está funcionando perfeitamente na sua casa. Por outro lado, os céus também não estão fechados, os céus estão abertos à oração. Por isso eu quero te convidar nesse momento a fazermos uma oração. Amado Senhor, nós glorificamos o Teu nome e cremos que, acima e apesar de tudo, o que temos contemplado com os nossos sentidos, o que temos visto com os nossos olhos, àquilo que estamos condicionados aqui como seres humanos, a despeito de toda a limitação da carne, nós cremos que o Senhor é soberano e governa todas as coisas. E que nesse momento, o governo do Senhor está estabelecido sobre a vida da nossa igreja, da nossa congregação. E nesse sentido, Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade, estamos com o coração, ó Deus, sensível e aberto à Tua voz e à Tua vontade, suplicando que o Senhor nos dê a orientação necessária, através do conselho da igreja, através da sensibilidade dos irmãos, através, ó Deus querido, dos sinais que o Senhor vai colocando diante de nós, para que nós possamos, de uma maneira santa, amável e responsável, contribuir, ó Deus querido, para o fim dessa pandemia, mas sem o prejuízo, Pai amado, da nossa vida espiritual, da nossa vida congregacional, pois cremos que o Senhor está sob o controle de todas as coisas. Também está sob o controle, ó Deus querido, do nosso sentimento e das nossas necessidades. Por isso apresentamos diante do Senhor a nossa necessidade nessa manhã, ó Deus, e pedimos que abrevie esses dias, ó Deus, que as vacinas possam ser, ó Deus, aplicadas rapidamente, a população imunizada, e nós possamos, ó Deus, voltar à nossa rotina, tendo aprendido as lições, ó Deus, que esse tempo tem nos ensinado. Nós por tudo te agradecemos e glorificamos o Teu nome, e suplicamos que nesse momento abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para a gente entender a Tua palavra, buscar, ó Deus, a Tua palavra. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, quando terminamos a lição, a última lição,
algumas dúvidas chegaram até nós, porque algumas pessoas acham que nós já entramos na revista. Mas olha só, nós estamos com 3 tarefas que estão sendo cumpridas simultaneamente, né? Uma delas ainda vai começar a ser cumprida, mas pelo menos 2 delas estão sendo cumpridas simultaneamente. A primeira tarefa é o nosso seminário. Hoje nós vamos nos esforçar para terminar o primeiro módulo, mas ainda há 4 ou 5 módulos à frente, mais 4 módulos pelo menos à frente. Então, eu não posso correr com esse tema e não dá para você também ficar ansioso agora tentando buscar todas as respostas. Por quê? Eu vou dar um esboço do que fizemos até aqui e você vai entender que nós vamos passar por um período, revisitar esse período com uma outra ótica, voltar a esse período com uma outra ótica, até que isso fique bem fundamentado, sedimentado em nossos corações. A tarefa que estamos fazendo nesse momento é o nosso seminário de como entender o livro do Apocalipse. Não temos outra função, nem ao texto nós estamos mergulhando por enquanto, porque é a nossa aproximação do texto que está em voga nesse momento. Simultaneamente, nós começamos nos cultos a expositiva do texto, da carta, do livro de Apocalipse. E nesse momento nós estamos avaliando as cartas às 7 igrejas. Então, cada igreja tem um contexto histórico e esse contexto pode ser aplicado ao longo da história e esse contexto pode chegar a nós. Então, nas pregações, nós temos a expositiva do livro. No domingo pela manhã, nós temos o seminário, que nos ensina como nos aproximarmos do texto, como lermos o Apocalipse. Em breve, em nome do Senhor Jesus, permitindo Deus, quando retornarmos ao presencial, teremos a escola bíblica dominical com a revista do Apocalipse. Você deve ler a revista, antecipar as leituras, mas entenda, isso aqui, a revista, não corresponde ao seminário e não corresponde à expositiva do livro. São coisas distintas. Então, nesse momento, eu queria a sua atenção para que nós focássemos aqui no modo como nós lemos o Apocalipse. O seminário se propõe a isso. E é uma grande tarefa. O que nós temos visto até aqui? Em primeiro lugar, no primeiro módulo, a primeira aula, nós vimos as vertentes hermenêuticas. Nós vimos a interpretação preterista, a interpretação futurista e a interpretação histórica do livro do Apocalipse. Depois nós vimos também as correntes de entendimento. A corrente pós-milenista, a corrente pré-milenista histórica ou moderada, a corrente pré-milenista dispensacionalista ou radical e a corrente amilenista, que é a que nós subscrevemos. Corrente amilenista, ou como vimos, corrente de escatologia realizada. Nós subscrevemos como era a crença dos apóstolos, dos crentes da primeira igreja, dos pais da igreja, do período da escolástica da igreja, do período dos reformadores, e a totalidade dos reformadores eram amilenistas, e a igreja reformada nos dias de hoje adota a visão amilenista. Evidentemente, há liberdade, irmãos, e há respeito com as outras visões, com as outras correntes de entendimento. Mas nós, e eu gostaria muito que você, ovelha do nosso pastoreio, ovelhas da nossa igreja, que vocês entendessem, né, aquilo que nossa igreja subscreve em relação ao Apocalipse. Né? A nossa corrente é amilenista, não porque não há um milênio, mas porque o milênio é exatamente o intervalo entre a primeira vinda, né, a vinda de Cristo, e a sua volta, a sua segunda vinda. Portanto, nós não cremos na literalidade do milênio. Não são 1000 anos literais, mas o milênio simbolicamente corresponde à primeira vinda de Cristo, o intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós também não cremos que há uma divisão entre Israel e a igreja.
como os irmãos pré-milenistas, sobretudo os dispensacionalistas, entendem e fazem essa distinção entre a igreja e o Israel como nação. Nós cremos, de acordo com a teologia do apóstolo Paulo, que há apenas um povo reconciliado. Tanto judeus quanto gentios foram em Cristo reconciliados e transformados em apenas um povo que é salvo da mesma maneira, na mesma condição e pela mesma pessoa, o nosso Senhor. Não cremos também na possibilidade de salvação depois do arrebatamento. Não há segunda chamada. Há meio que aí um pensamento quase que universal no meio dos crentes, que se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Mas isso não é verdade, irmãos. Isso é falta de conhecimento. Primeiro, porque não está na nossa capacidade. Segundo, porque não há segunda chamada. Há apenas uma chamada, e bem-aventurados aqueles que fazem parte desta chamada. Também não cremos que a igreja será retirada antes da grande tribulação. Você pode ver em alguns vídeos das redes sociais, pastores falando sobre o Apocalipse, falando sobre escatologia. Uma das primeiras coisas que eles dizem é que a igreja será retirada antes da grande tribulação. Nós não cremos assim. Bom, é mais difícil crer? Sim. Para nós é mais doloroso? Evidentemente. Quem quer passar por dores, irmãos? Quem é que quer passar por tribulação? Ninguém. Mas é melhor estar preparado para a grande tribulação e não ser pego de surpresa quando essas coisas começarem a acontecer, do que não estarmos preparados, achando que haverá um livramento da igreja quanto à grande tribulação e sermos mergulhados numa grande tribulação sem estarmos preparados. Portanto, andemos sóbrios, vigilantes, atentos aos sinais dos tempos, e se a grande tribulação nos alcançar, nós temos da parte de Cristo a perseverança dos santos. Ele nos iluminará, nos dará capacidade, nos dará força, vigor, entendimento, coragem, perseverança para atravessarmos esse período que durará pouco tempo, mas que sem dúvida nenhuma atingirá a igreja do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós não acreditamos é no arrebatamento secreto. Lembra lá da primeira aula? Tim LaHaye, Deixados para Trás, aquele monte de filme, de livros, de literatura, que inundou o universo imaginário da igreja. Uma coisa que não era comum nem à primeira igreja, uma informação que não era comum nem à primeira igreja, não era comum nem aos pais da igreja, não era comum aos escolásticos, não era comum aos reformadores, não é comum a igreja reformada, mas do final do século XIX para cá, inundou o imaginário da igreja. Um arrebatamento secreto em 2 turnos. Primeiro Jesus vem e arrebata secretamente a sua igreja, estabelece um milênio e depois então haverá uma terceira vinda de Jesus. Nós não cremos nisso, irmãos. Quando a última trombeta tocar, quando Jesus Cristo manifestar-se em glória nos céus, estará então determinado o juízo e o fim de todas as coisas. Então não cremos num arrebatamento secreto, mas o arrebatamento será, como vimos na aula inicial da semana passada, visível, audível, pessoal, irrevogável. Então, meus irmãos, nós vimos até aqui essas questões a respeito do amilenismo. Na segunda aula, nós vimos as implicações soteriológicas e escatológicas que o amilenismo nos oferece. E vimos também o tema central do livro, que é a segunda vinda de Cristo. Fizemos o esboço das 7 sessões e em cada uma delas presente ali o tema central, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Na terceira aula, nós vimos a apresentação, nós começamos a ver, que foi na semana passada, a apresentação das 7 sessões, na terceira, quarta e quinta aula que demos na semana passada. Hoje nós vamos ver, ou melhor, nós vimos da primeira à quinta sessão. Hoje nós vamos ver a sexta e a sétima sessões.
Então, será uma aula um pouco mais breve, mas nós teremos então a finalização da apresentação das sessões. Primeiro fizemos um esboço, né? Fizemos um esboço das sessões. E aí, na semana passada e hoje, nós estamos nos aproximando de cada sessão com uma pergunta. Há nessa sessão elementos que dizem sobre a volta de Jesus? E nós vimos da primeira à quinta na semana passada que cada sessão apresentava o tema da volta de Cristo, da segunda vinda, né? E hoje nós vamos ver na sexta e sétima sessão, finalmente, a resposta a essa mesma pergunta. Agora entenda, irmãos, semana que vem nós vamos começar um capítulo bem mais profundo e interessante da nossa aproximação da leitura do Apocalipse. Porque nós vamos ter uma leitura do contexto histórico do Novo Testamento, um contexto histórico à luz do Novo Testamento, né? E vamos começar a lançar um olhar sobre as 7 igrejas. Então te convido nesse momento a como entender, né, o Apocalipse, a nossa quinta aula, e nós temos a sexta sessão paralela, que vai dos capítulos 17 ao capítulo 19, que vai tratar da queda do quarteto do mal, porém agora em ordem inversa. Dos capítulos 12 a 14, nós temos o levantamento do quarteto do mal. Agora, dos capítulos 17 a 19, nós temos a queda desse quarteto do mal, porém agora em ordem inversa. Em primeiro lugar, nós temos a queda da grande meretriz nos capítulos 17 e 18. Veja comigo Apocalipse 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Em primeiro lugar, quero dizer para os irmãos que a grande meretriz ou a grande Babilônia não é uma pessoa, mas um sistema religioso, econômico, político, ideológico, filosófico. Então não é uma pessoa que está assentada sobre muitas águas. Muitas águas refere-se a nações. Um sistema assentado sobre as nações. A descrição da grande meretriz é dada como a falsa religião que se embriagou ao longo dos séculos com o sangue dos mártires, com o sangue dos servos de Deus. Ou seja, um sistema religioso, político e econômico que oprime, massacra a igreja verdadeira, a igreja fiel do Senhor Jesus Cristo. Uma falsa religião que martiriza os crentes. E na semana passada, não está aqui comigo agora o livro, eu apresentei para os irmãos o livro dos mártires. Tendo a oportunidade, dá uma folhada nesse livro, dá uma lida. Em algumas páginas você vai ver que o tipo de cristianismo que nós vivemos hoje, tão raso, tão descompromissado, tão informal, e quando nós olhamos para os mártires da igreja de todos os tempos, a convicção que eles tinham a ponto de morrer por causa de Cristo, nós ficamos envergonhados de ver quão limitados nós somos, quão pequenos, quão diminutos nós somos na nossa fé, na nossa confissão. Às vezes temos preguiça até de ir ao culto, temos preguiça de ler a palavra de Deus, temos preguiça de orar. E esses homens, mulheres, velhos e crianças morreram convictos por causa da sua fé e não negaram o nome do Senhor. A grande meretriz, ela então é aquele sistema que perseguiu até a morte os que professavam o nome de Cristo, que enganou as nações, os reis, os poderosos com a sua riqueza e a sua prostituição. E agora
dos capítulos 17 e 18, ela está caindo, está ruindo, está sendo destruída. Esse sistema está finalmente sendo destruído, arrasado. Meus irmãos, uma nota aqui. No capítulo 18, você vai perceber que a grande meretriz, ou também chamada a Grande Babilônia, ela ganha o contorno de poder econômico e político. Entenda comigo. A falsa religião sempre estará unida e se corrompendo-se e corrompendo com a política para enganar, perseguir, oprimir e matar. Então, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado quando olhamos para um sistema religioso imiscuído com um sistema filosófico, político, ideológico e dar contornos de verdade absoluta a esse sistema, porque nada mais é, ou não se trata nada mais do que a grande meretriz ou a grande Babilônia se expressando muitas vezes, usurpando muitas vezes a piedade cristã. Então tenhamos cuidado quando vemos a política se imiscuindo com a igreja se misturando com a política, a igreja tendo esperanças na política, na sociologia, no sistema econômico, no sistema intelectual, né, filosófico. Precisamos ter cuidado redobrado, vigilância, atenção, para não sermos enganados. É digno de nota também que todo esse sistema religioso, político e econômico está entrando em colapso. Você pode perceber isso nos nossos dias. Não há entendimento, irmãos. Não há conciliação entre uma fé genuína, reformada, uma fé vigorosa no Senhor Jesus Cristo, na lei de Deus. Não há entendimento entre esse sistema corrupto, corrompido que aí está. Não há possibilidade de união, de entendimento entre a nossa convicção de fé e esse sistema. Não há conciliação, não há vozes concordantes, não é possível que haja. Ou servimos a Cristo, ou servimos a grande Babilônia, ou a grande meretriz. Em segundo lugar, no capítulo 19, cai o anticristo e o falso profeta. Olhe comigo, Apocalipse 19 e 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Não fique ansioso, muito tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Sei que alguns dos irmãos estão doidos para ver essa questão da marca da besta. Vamos ver no tempo próprio. Mas agora nos compete entender, não é, a queda do anticristo e o falso profeta. Como nota, eu queria lembrar os irmãos, como já disse, que a grande meretriz não é uma pessoa, mas um sistema religioso, político, econômico. Por isso, a grande meretriz não está sendo lançada no lago que arde e fogo e enxofre, porque é um sistema. Esse sistema está ruindo. Mas agora nós temos dois personagens que estão caindo, né? Que são o anticristo e o falso profeta. Eles estão sendo lançados no lago de fogo. Eu preciso que se passe mais um slide ali, mas a pergunta é: nós encontramos a evidência da volta de Cristo nessa sexta sessão paralela? A resposta é sim. E talvez tenhamos aqui a descrição mais contundente da segunda vinda de Cristo. Vou ler.
Apocalipse 19, do 11 ao 16. Ouça com atenção. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? Lembra lá do Evangelho de João? E seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Verbo de Deus. E segue-no o exército do céu, que é composto pelos seus santos anjos e por todos aqueles remidos que já estão no céu com ele. Vamos puxar para nós aqui? Temos lá hoje minha mamãe querida, nosso irmão Sebastião, querido Sebastião, nossa irmã Dolores, nosso irmão Diógenes, e todos aqueles amados em Cristo que nós conhecemos, que nós temos comunhão, que já partiram com o Senhor, estão com Ele agora, conscientes, fazendo parte da grande nuvem de testemunhas, e virão com Ele para buscar a igreja reinante, a igreja confessante, a igreja militante. Jesus vem com grande glória e poder buscar a sua igreja. No próximo slide, nós temos então o início da 7ª sessão paralela, que vai dos capítulos 20 a 22. Então, finalmente, temos as cenas finais. O capítulo 20 começa com a prisão de Satanás e o reinado das almas, e então a cena do juízo final. Capítulo 20, versículos de 11 a 15. Uma nota muito importante aqui, irmãos. Preste atenção, porque há aqui uma digressão no capítulo 20. Entenda. Dentro da perspectiva amilenista, na visão das 7 sessões paralelas e progressivas, nós precisamos entender que o capítulo 20 não é posterior à segunda vinda, mas nós temos aqui uma digressão. No capítulo 20 é feita um retorno à primeira vinda de Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos então uma divergência de entendimento, sobretudo entre os amilenistas e os pré-milenistas. Por quê? Porque na compreensão pré-milenista, o capítulo 20 inaugura o milênio, com a vinda e o arrebatamento secreto da igreja. O que vimos que nós não subscrevemos, nós não concordamos. Mas aqui há essa divergência, porque no entendimento pré-milenista, o capítulo 20 é uma sequência cronológica avançando-se, né, de um ponto 0 a um ponto 10. E o capítulo 20 seria meio que o ápice dessa progressão, né, instaurando-se então o milênio. Nós não cremos nisso. Pelo contrário, o capítulo 20 representa uma digressão nessas sessões paralelas que temos avaliado. Volta-se então no capítulo 20 à primeira vinda de Cristo. Você vai entender. Em primeiro lugar, porque o texto fala da prisão de Satanás. Vamos entender isso. A prisão de Satanás é uma linguagem simbólica, porque Satanás é um anjo, um espírito, não tem corpo. Logo, um espírito não se pode prender com correntes. Você não se amarra, né, um espírito, ou não se prende um espírito com correntes. Então, preste atenção. Quando o Apocalipse fala em relação à prisão de Satanás, o texto se refere na primeira vinda de Cristo, e quando Cristo, em Marcos, no capítulo 3, no versículo 27, fala disso, ele diz o seguinte: ninguém pode entrar
na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O que significa a prisão do diabo? Significa, na verdade, que nesse sentido, o diabo, a partir da primeira vinda de Cristo, o diabo passa a não ter poder para impedir aqueles a quem o Pai amou, a quem o Pai escolheu desde a eternidade, aqueles por quem Cristo morreu. O diabo não tem o poder, ele está preso, ele não tem poder de impedir que os eleitos ouçam o Evangelho e sejam salvos. O diabo foi limitado na sua capacidade de enganar as nações quanto à pregação ou à recepção do Evangelho. O Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 27 a 29, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nesse sentido, o diabo está limitado, amarrado em seu poder. Ele não pode impedir a pregação e a eficácia do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. No final desse período, que corresponde, que entendemos como milênio, que corresponde da primeira à segunda vinda, Satanás vai ser então liberto por pouco tempo para enganar as nações. E nesse sentido, irmãos, talvez a última geração antes do arrebatamento da igreja vá perceber que há uma sensação de inexpressividade da pregação do Evangelho. Uma frustração quanto à pregação do Evangelho. Olha, irmãos, o Evangelho transforma as pessoas. Quando o Evangelho genuíno é pregado, há transformação. Mas haverá um tempo em que Satanás será solto por um breve período de tempo para que a eficácia da pregação não aconteça. Ele terá a força e o vigor necessário para enganar as nações. Em segundo lugar, o texto mostra também, e fala também, do reinado das almas. Então, nessa digressão, nós já vimos que o diabo foi limitado em seu poder de persuasão, em seu poder de impedir que o Evangelho seja entendido, compreendido e crido. E também nós vemos no texto sobre o reinado das almas. Note comigo o seguinte, irmãos, que a palavra trono aparece 46 vezes no livro do Apocalipse. 43 dessas vezes ela está relacionada ao trono que está nos céus, ao trono de Deus e do seu Cristo. Em apenas 3 vezes esse trono está na terra e se refere não ao trono de Deus, mas ao trono do diabo e do anticristo. Logo, isso indica que o reinado das almas não é na terra, e sim nos céus. Portanto, de todas as pessoas que foram redimidas em Cristo, lembre-se lá, de Hebreus da Galeria dos Heróis da Fé, de Hebreus 11, e de Hebreus 12, na nuvem que estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Portanto, de todas as pessoas que foram redimidas em Cristo, sua alma é levada para o céu, seu espírito é aperfeiçoado, ela entra na glória e aguarda a ressurreição do corpo quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Os mares devolverão os seus mortos, como o texto diz. Um pouco mais sobre essa compreensão da ressurreição dos corpos, nós temos naquele tratado de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15. Você deve, assim que possível, dar uma lida para relembrar o tratado sobre ressurreição do corpo que Paulo nos apresenta. Essas pessoas que estão lá, irmãos nossos, que nos antecederam, estão com Cristo reinando. E essas pessoas virão com Ele na glória, juntamente com os santos anjos, quando Ele voltar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos,
que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda não vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Nós aguardamos esse dia, irmãos, em que Jesus se manifestará nos ares e arrebatará a sua igreja. Vamos voltar um pouquinho nesse período aqui em que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses para lembrar o seguinte. Jesus prometeu que voltaria e ele ordenou que seus discípulos ficassem em Jerusalém, se reunissem em oração até que do alto fossem revestidos de poder, o que aconteceu 10 dias depois da assunção de Jesus aos céus. O fato, irmãos, é que os discípulos esperavam que Jesus voltasse brevemente, muito mais brevemente do que de fato ocorreu. Então, esperavam que Jesus voltasse por aqueles dias, talvez aquela semana, talvez aquele mês, talvez dentro daquele ano, e os dias e anos foram se passando. E os amados irmãos começaram a dormir em Cristo, que é uma palavra que eu já disse para os irmãos, uma expressão que eu já disse para os irmãos, que é uma atenuação, né? Porque dormir em Cristo, de fato, significa morrer. Então, começou a haver uma grande desesperança e grande ansiedade entre os crentes, porque eles pensavam o seguinte: bom, o irmão amado que presenciou a subida de Cristo aos céus, ele morreu, e agora? Quando Jesus voltar, como vai ser? Nós vamos subir, ele vai ficar, o corpo dele vai ficar sepultado. Então, Paulo está dando uma explicação possível para a ansiedade e as questões daqueles dias. Nós, de maneira alguma, precederemos os que dormem. Não vai ficar ninguém daqueles que são de Cristo de fora. Essa é a mensagem de esperança de Paulo naqueles dias e a nossa mensagem de esperança para hoje. Temos perdido muitos amados, muita gente querida, muita gente talentosa, muita gente do nosso convívio, pessoas que amamos, pessoas que admiramos. O mundo tem perdido aí cantores e artistas que são notáveis na sociedade. A nossa esperança, irmãos, é que aqueles que morrem salvos em Cristo, haverá um grande encontro nos ares, e nós então celebraremos a Cristo para sempre. No próximo slide, a partir do versículo 20, do capítulo 20, verso 11, nós temos então a cena do juízo, que se refere e está reconectada, a partir do versículo 11, reconectada à segunda vinda de Cristo. Encerra-se a digressão, não estamos mais na primeira vinda, mas a partir do versículo 11, a cena já é de juízo final e se refere e está conectada novamente à segunda vinda de Cristo. Apocalipse 20, do 11 a 15, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo.
Bom, a cena descrita aqui é a cena da segunda vinda de Cristo. Todos comparecem diante de Cristo. No capítulo 19, o anticristo e o falso profeta já haviam sido lançados no lago de fogo. No capítulo 20, versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Bom, estão já no lago de fogo o anticristo, o falso profeta e o dragão, que é o diabo. A grande meretriz, ou a grande Babilônia, não está no lago de fogo porque não é um personagem, mas um sistema que ruiu. No capítulo 20, no verso 14, a morte e o inferno também foram lançados no lago de fogo. Verso 14 do capítulo 20. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Pergunta: quem falta no lago de fogo? A resposta no versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a sentença final para os ímpios. Quem está no lago de fogo? O anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e agora os ímpios. É nessa figura de linguagem que se cumpre aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 15, no verso 25. Porque convém que Jesus, que ele reine até que haja colocado ou posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Encerra-se assim a cena da segunda vinda e do juízo final. E a partir do capítulo 21, nós temos o Kainós, que é um novo. Não só o novo na sua temporalidade, mas na sua qualidade e na sua natureza. Vi novos céus e nova terra. O mar já não existe. E essa figura aqui do mar, ela tem uma representatividade muito grande, sobretudo para João, que está exilado numa ilha. E nós vamos ver isso posteriormente, mas é linda essa figura, porque o mar já não existe. Aquilo que simboliza este mar tem uma grande mensagem de esperança para nós. Vamos ver posteriormente. O mar já não existe. Jesus vem tabernacular-se com a sua igreja reinando com ele. No capítulo 21, no verso 9, nós temos a apresentação da noiva na sua beleza e na sua glória. E a partir do verso 10, nós temos a descrição da Nova Jerusalém. No capítulo 22, encerrando o livro do Apocalipse, nós temos então a alegria da igreja com Cristo por toda a eternidade. A eternidade com Cristo, o desfrutar da glória com Cristo, as bem-aventuranças eternas, a igreja vê Jesus face a face e a igreja passa a servir ao Senhor Jesus pelos séculos dos séculos. Amém, amados irmãos. Nós encerramos a nossa aula de hoje, no nosso seminário de como entender o livro do Apocalipse, e encerramos a apresentação das 7 sessões. Semana que vem você não pode perder de jeito nenhum. A aula já está pronta e eu estou aqui angustiado, doido para dar essa aula, porque nós vamos ver o contexto histórico, a história e o Novo Testamento se apresentando diante dos nossos olhos. E depois, permitindo Deus, vamos tentar entrar também na expressão das cartas, às 7 igrejas, e cada lição preciosa para os nossos dias. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, amado irmão, amada irmã. Que o Senhor esteja presente no seu lar hoje, de um modo mais sensível. Dia da ressurreição. Se eu abrir a janela aqui, você vai ver, se eu abrir as cortinas aqui, você vai ver um dia maravilhoso, um dia que remete ao evento mais poderoso da história. O túmulo está vazio, Jesus Cristo ressuscitou. Passe essa mensagem
né? Mande aí pelas redes sociais, ligue hoje para alguém, né? Deseje não só uma feliz Páscoa no sentido comercial, mas sobretudo no sentido espiritual. Cristo está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Que o Senhor nos abençoe. Amado Deus, em nome de Jesus, agora estamos nos preparando para um almoço de Páscoa, uma celebração familiar que nos remete ao evento mais poderoso da história, que foi a morte e a ressurreição do amado Filho de Deus, a glória de Deus, o nosso Salvador. Bendito seja o Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração nesse dia, o nosso culto. Ó Deus, renova a nossa fé, nosso amor e a nossa esperança. Renova o nosso coração. Renova, Senhor, nossa vida espiritual. Dá-nos, ó Deus, fervor na fé, para servirmos ao Senhor com alegria, convicção, com gratidão, a despeito de tudo que está acontecendo. Nossa fé, ó Deus, consegue alcançar além das vistas e além das circunstâncias. Nós contemplamos o Senhor reinando para sempre e sempre. E em breve, nós, Igreja do Senhor, estaremos com o Senhor, servindo ao Senhor pelos séculos dos séculos. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Agora, queridos, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida, sobre a sua família, sobre toda a congregação do Senhor. Toda a congregação do Senhor diga amém. Um dia abençoado e até logo mais às 19 horas, em nome do Senhor Jesus.